Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Paz do Senhor a todos. Recentemente postei um vídeo que está disponível na minha linha do tempo. Você pode ir lá. É uma grande chamada para você que é meu amigo, meu irmão em Cristo Jesus, se inscrever no canal que eu comecei recentemente, faz aproximadamente 14 dias, onde eu vou postar conteúdos, inclusive as mensagens que o Senhor me confiou. Vá lá, não perca tempo. Eu creio que Jesus, ele vai abençoar a sua vida através desse meio de comunicação. Você que é meu amigo no Facebook também, se você não tiver como, se você não tiver conta, se você não tiver tanta habilidade com o aplicativo do Facebook, você pode entrar na minha linha do tempo, na parte em seguir, coloque ver primeiro, que você vai ter em primeira mão todo o conteúdo que a gente vai postar aqui nesses canais. Meus irmãos, eu estava pensando a respeito do crescimento do Evangelho. Muitas dúvidas que estão na cabeça de pessoas. Você está em um ministério há muito tempo, não significa que você realmente ou verdadeiramente tem um encontro com Jesus Cristo. E uma das grandes dúvidas que tem no coração de muitos homens e mulheres de Deus que estão no ministério é: qual é a garantia? Qual que é a certeza absoluta que eu tenho que eu vou ser salvo? Qual é a certeza absoluta? O que me garante que quando ocorrer o arrebatamento, eu serei salvo? Essa dúvida aconteceu já comigo no início da minha trajetória, no início da minha caminhada, e eu quero esclarecer a você algumas dúvidas que você tem. Primeira coisa, quando nós falamos de salvação, essa matéria ela já é conhecida, chama-se soteriologia, é o estudo sobre a salvação. Todo ser humano, ele nasce, como eu nasci, você nasceu, só que nós nascemos, a Bíblia Sagrada diz, que nós nascemos com a nossa natureza danificada. Todo homem e mulher nasceu penso ou pendendo para o lado da maldade, para o lado de escolher coisas ruins. Não é à toa que Jesus Cristo disse: não existe ninguém bom. Não me chame de bom. Bom é o Pai que está nos céus. A Bíblia Sagrada diz isso expressamente. A segurança que nós temos que nós vamos ao céu. Primeira parte. Você sabe qual é o caminho, a verdade e a vida? A verdade e a vida é Jesus. Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Todos nós pecamos e fomos destituídos. Mas algo que me intriga é que a palavra religião significa religare. Não religiosidade, eu estou dizendo religião. A palavra religião significa religare. Eu não quero que você se torne um homem ou uma mulher religioso, mas eu quero que você entenda que nós precisamos ser religados a Deus. O pecado ele nos afastou. O pecado ele nos distanciou. Como se fosse uma grande diáspora. Nós fugimos porque nós pecamos. Eu quero que você entenda que a salvação que está à nossa disposição, ela é muito interessante. Expanda a sua mente. Dilate um pouco o seu conhecimento. Todos nós que estamos aqui, a grande dúvida que impregna a nossa mente é que, se realmente somos salvos, por que eu sou um mísero pecador como sou? Eu tento fazer as coisas boas e não consigo. Eu tento trabalhar para conseguir ministerialmente algo bom para a minha vida, agregar recursos morais, éticos, predicados morais na minha vida e não consigo. Sou uma pessoa que constantemente fracassa. Observe, essa dúvida já foi feita, essa dúvida já existiu e ela já foi tirada pelo próprio Deus que está nos céus. O apóstolo São Paulo, quando ele olhou para as suas obras, ele disse na sua carta, quando ele escreveu: o bem que eu tento fazer, quando eu observei, eu já fracassei e não consegui fazer. Mas o mal que eu pleiteio luto para não fazer, quando eu observo, eu já cometi. Quando Paulo fez essa escritura, ele esperava de Deus uma palavra de repreensão. Deus olhou para ele, respondeu dizendo: Paulo, eu sou Deus que se aperfeiçoa na sua fraqueza. A opressão que está na sua mente, a dúvida que está na sua mente, às vezes você já não tem mais essa dúvida, como eu já também não tenho. Essa dúvida, ela precisa ser rapidamente retirada, porque isso compromete a sua caminhada com Cristo. A caminhada que deveria ser agradável, a caminhada que deveria ser edificante, ela se torna um grande karma, ao ponto de você não ir mais na igreja, ao ponto de você não mais professar a fé de Cristo, simplesmente por pensar que você não tem pedigree suficiente para poder fazer isso. Eu quero que você entenda que Deus ele vai te libertar do pecado em 3 etapas. A primeira etapa, não se escandalize, escute até o final. A primeira etapa é muito simples, é a conversão.
mas é tão simples que é difícil de se fazer. Eu conheço pessoas que estão anos no ministério, mas nunca se converteram. Eu conheço pessoas que se cumprem o que está escrito. Honram a Deus com os lábios, mas o coração está distante do Senhor. Pessoas que realmente precisam se converter. Olhe bem, pense que a sua conversão era como se fosse um funil. Você começou assim e você vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando. Só que aqui você chegou no seu limite. O ser humano ele não consegue atingir o apogeu da perfeição e nem ser perfeito. Vamos ser claros aqui. Simplesmente, o ser humano, quando ele chega no seu limite, a segunda etapa ela precisa entrar em ação. De que forma? Todo homem que vive, ele vai pecar. A primeira epístola de João diz que aqueles que dizem que não tem pecado, automaticamente já estão pecando. Aqueles homens que dizem que não tem pecado, não existe verdade dentro deles, pois estão cometendo o pecado da mentira. Nós pecamos, você peca, eu peco, nós lutamos para vencer o pecado. Esse é o grande mesmo diferencial que nós temos. Observe, meus irmãos. Quando nós chegamos no limite da conversão, andamos com Cristo, aprendemos com Cristo, fazemos o que Cristo nos se agrada, nós precisamos morrer. Ou ser arrebatados, que eu acredito que é o caso mais recente que vai acontecer. Quando nós morremos ou somos arrebatados, acontece algo muito interessante. Para o ser humano conseguir pecar, ele tem que viver. Morto não vai conseguir pecar. Não é à toa que não existe redenção depois da morte. Você precisa viver para você pecar. Depois que você morre, você já não consegue mais pecar. Essa é a segunda etapa para a libertação completa do pecado. A terceira etapa é muito simples. A Bíblia Sagrada diz que primeiro serão os mortos que ressuscitarão. Primeiro os mortos ressuscitarão. Depois seremos nós. Quando Jesus nos arrebatar ou nos ressuscitar, nós teremos o nosso corpo transformado em um corpo de glória. A nossa mentalidade ela vai mudar. Então, o mal, o pecado adâmico que afetou a nossa natureza, ele já não vai ter mais influência sobre nós. E nós iremos ter completamente a transformação, tanto física como intelectual. E, deixando isso muito claro, você vai ser liberto do pecado em 3 etapas. Lute para ser feliz e ser feliz com Cristo. Porque o evangelho sem luta não é cristianismo, não é evangelho. Mas o evangelho sem felicidade, ele te coloca em uma cadeia mental, que você está preso, você não sabe se você vai ser salvo, e você serve a Deus por medo. Não sirva a Deus por medo. A Bíblia Sagrada diz em João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você é salvo porque você segue o caminho de Cristo. Você é salvo porque você se converteu. Você é salvo porque você reconhece que a sua natureza é pecaminosa, que os caminhos naturais que você tem lutado contra, porque eles pendem para lá da maldade, você tem lutado para continuar no caminho de Cristo. E cumpre-se o que Paulo disse: mas não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Eu agradeço a sua atenção e quero que você continue assistindo os meus vídeos. Se inscreve no meu canal no YouTube, porque lá vai ter muito mais conteúdo do que aqui no Facebook. E se você está comigo aqui no Facebook, vá na minha linha do tempo, coloque lá ver primeiro e comente aqui nesse vídeo uma dúvida que você tem a respeito da Bíblia Sagrada. Deus abençoando, eu vou falar sobre as suas dúvidas e tirar as suas dúvidas. Cristo para o mundo e o Evangelho para todos. Que Deus abençoe você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.